Olá, seja bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Você é bombardeado com pensamentos negativos, coisas como preocupação, confusão, raiva ou até depressão? Mas veja, você não tem que ser um escravo dos seus pensamentos. Deus quer trazer paz à sua mente. Eu quero separar esse tempo para encorajá-lo sobre esse assunto tão importante para todos nós, de acordo com a palavra de Deus. Pai, agradecemos pela Tua palavra, estamos muito animados para receber de Você. Amamos Sua palavra, amamos e apreciamos, agradecemos pelo poder que há nela, em nome de Jesus. Amém. Neste fim de semana estamos falando sobre vida saudável no espírito, alma e corpo. Como não ser uma pessoa quebrada que talvez tenha recebido um pouco de cura em uma área, mas que talvez não tenha recebido cura em nenhuma outra área. Como ser completo em seu espírito? A saúde espiritual vem em primeiro lugar ao receber a Cristo como Salvador. Jesus disse: venham a mim. É simples fazer isso. Ontem à noite, no final da reunião, nós tivemos 588 almas vindo para Jesus. E isso é maravilhoso. E hoje eu acredito que nós teremos tantas quantas, se não mais pessoas que vão dizer: eu não posso mais viver sozinho, eu estou cansado, eu só quero, eu vou me entregar a Jesus e acreditar que Ele vai me aceitar do jeito que estou e me ajudar a ser o que Ele quer que eu seja. E além disso, ao receber Cristo, a totalidade espiritual continua crescendo à medida que aprendemos a andar de acordo com a palavra de Deus, à medida que aprendemos a obediência a Deus. E nós descobrimos que precisamos depender do Espírito Santo para que isto aconteça e que não acontece de repente, de uma só vez, mas que acontece de pouco a pouco, de glória em glória, dia após dia. Assim, precisamos ter um pouco de paciência no caminho. E eu tenho ensinado as pessoas há anos a acreditar e a dizer: eu não estou onde eu preciso estar, mas graças a Deus não estou onde eu costumava. Eu estou bem e estou no caminho. Ainda que eu esteja no meio, eu estou a caminho para algo grande. Amém? Então hoje falaremos sobre a totalidade física. Me diverti muito falando sobre cuidar do corpo e sobre não abusar de si mesmo. E recebi muitos comentários a respeito. Acho que não apenas nos divertimos, mas alguns tiveram uma palavra de Deus para abrir os olhos de que é hora de parar de ser um jogador e começar a ser um investidor. Não aposte que você pode abusar de si mesmo, não dormindo, não comendo direito, tendo muito estresse em sua vida e ficando sobrecarregado e desequilibrado em todas as áreas e se safar disso? Não estamos jogando banco imobiliário, onde jogamos os dados e esperamos conseguir algo bom. Se você se meter em problemas e achar que pode pegar um cartão para sair da cadeia e ir para a próxima casa, nós não devemos ser jogadores, mas sim investidores. Você deve investir em si mesmo porque você vale. E hoje nós vamos falar sobre a saúde mental. Então, vire para a pessoa ao seu lado e pergunte: como está a sua saúde mental? Agora, sabe, isto parece ser mais engraçado do que realmente é. Você concorda que talvez a nossa mente nos traga mais problemas do que qualquer outra coisa? Sabe por quê? Porque a mente é o campo de batalha em que Satanás vem e nos ataca, como está no livro que eu escrevi, O Campo de Batalha, na mente. Se você conseguir ganhar a batalha em sua mente, então conseguirá ganhar a batalha da vida. Onde a mente vai, o homem a segue. Então, uma mente obediente levará uma vida obediente, mas uma mente desobediente o levará a uma vida totalmente desobediente. Então, se você tomou uma decisão ontem à noite ou em qualquer outro momento de sua vida de: eu não quero ser apenas um cristão, eu quero ser um cristão obediente, eu quero ser um filho de Deus que deseja fazer o que é certo e faz o certo e glorifica a Deus. Eu não quero ser medíocre, me comprometendo e ver se consigo me safar das coisas e esperar que eu possa entrar no céu pelos fundos, sabe? Eu quero amar a Deus de todo o meu coração e fazer isso direito. Tenho certeza que a maioria de vocês tomou essa decisão. Mas muitas vezes as pessoas tomam essa decisão, mas isso nunca acontece na vida delas. Porque embora tenham tomado uma boa decisão e tenham realmente esse desejo, elas nunca mudam suas mentes. Elas ainda pensam em lixo. Têm pensamentos fedorentos. E toda vez que temos pensamentos fedorentos, acabamos tendo uma vida fedorenta. Então, amém? Ok. O diabo constantemente ataca nossos pensamentos mas acredite ou não, no início, se você começar a tentar
Cooperar com o Espírito de Deus para pensar no que é certo, sentirá como se estivesse numa batalha do amanhecer até o anoitecer. E você se cansa tanto de lutar contra o inimigo o dia todo que mal sabe o que fazer. Mas garanto que se você se mantiver firme, isto melhora, e melhora, e melhora, e melhora, e melhora. E sabe, embora a minha mente ainda seja atacada, há sempre coisas que o inimigo fica sugerindo para minha mente, mas depois de todos esses anos de prática, sabe, eu já reconheço isso bem rapidamente, e assim, então, hoje já não é tão difícil dizer, não, eu não vou até lá. Eu já estive lá, eu já fiz isso, eu sei o que isso produz, eu não vou pensar assim. Há certos pensamentos que podemos ter que vão causar muitas contendas. Quantos sabem o que é contenda? É uma correnteza furiosa dentro da sua casa. Pode ser briga ou discussão, atrito e gritaria, escândalos, mas muitas vezes é como uma correnteza de raiva, é como se todo mundo agisse assim. Glória a Deus, mas você está fervendo como louco por dentro, porque você não gosta de algo que aconteceu ou não aconteceu do jeito que você queria, ou qualquer que seja o caso. Então você precisa aprender a calar a sua mente contra estes pensamentos de conflitos. E assim que eles vierem, tem que dizer, isso não vai dar em nada, eu já estive lá, já fiz isso, eu vou mudar a minha mente, entrar em acordo com Deus e deixar Deus cuidar desta situação para mim. Vamos dar uma olhada em 2 Timóteo capítulo 2, verso 23. Deus é engraçado, eu queria terminar com essa história, que estou eu começando com ela. 2 Timóteo 2, verso 23, mas recuse. Eu amo isto na Bíblia amplificada. Como você recusa, você cala sua mente contra. Não tenha nada a ver com. Vamos, cale a sua mente contra, não tenha nada a ver com controvérsias, mal informadas, não edificantes, estúpidas, insignificantes, sobre perguntas ignorantes, pois sabeis que elas promovem conflitos e geram contendas. 2 Coríntios 10, 4 e 5, pois as armas da nossa milícia não são físicas, armas de carne e sangue, mas são poderosas diante de Deus para a derrubada e destruição das fortalezas. Veja, se você tem uma fortaleza egoísta, egocêntrica na sua mente, então é quase impossível não ficar bravo quando não consegue aquilo que você quer. Mas na medida em que refutamos os argumentos e teorias e questionamentos e cada coisa orgulhosa que se coloca contra o verdadeiro conhecimento de Deus, agora veja isso, nós levamos cada pensamento e propósito para longe, cativos à obediência de Cristo, o Messias. Então, é assim que funciona. Você aprende a palavra e a palavra se torna como uma luz dentro de você. E quando vem um pensamento errado, que vai levá-lo a problemas, o Espírito Santo, vai te impelir a lembrar o que Jesus quer que você faça. E hoje você tem uma escolha a fazer. Você não pode continuar pensando na coisa errada e fazer a coisa certa. Você me ouviu? Você não pode continuar pensando na coisa errada e fazer a coisa certa. Eu disse, você não pode continuar pensando na coisa errada e fazer a coisa certa. Vamos dizer que alguém seja viciado em pornografia, e há muitas pessoas hoje em dia que são viciadas. Ok, você não pode sentar e olhar aquilo e ficar imaginando e pensando em material pornográfico e esperar que isso não acabe te trazendo problemas. Ninguém apenas cai em adultério de repente, sabe? Muitos pensamentos passaram pela sua cabeça antes disso. Onde você precisa parar o problema é quando ele vem pela primeira vez à sua mente, você leva esse pensamento cativo em obediência a Jesus Cristo e você diz, Deus me ajude, eu não quero pensar nisso, eu não vou deixar entrar na minha mente, porque se você deixar entrar na mente, provavelmente deixará entrar na sua vida. Vamos lá, pessoal. Se você não quer comer demais, não pense em comida o tempo todo. É simples assim. Se você quer malhar e se exercitar, não fique sentado pensando sobre o quão difícil isto é, sabe? Oh, é tão difícil, é difícil demais, eu acho que eu não consigo fazer isso. Onde a mente vai, o homem a segue. Eu tenho algumas coisas interessantes para compartilhar com você. Acredito que não podemos ter uma vida obediente e ter uma mente desobediente. Josué 1:8.
Eu acho que ninguém se cansa de ouvir mensagens sobre os nossos pensamentos, não é? Uma mente espiritual é uma mente de paz. Não uma mente cheia de tumultos, preocupações e ansiedade, julgamentos e críticas e coisas desse tipo, sabe? Deus tinha uma vida ótima planejada para Josué, e ele queria usá-lo de uma forma grande. E no princípio do que Deus o havia chamado para fazer, essa coisa grande para a qual Deus o chamou, Deus começa a falar com ele no verso 7. Então, somente seja forte e corajoso, tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja próspero onde quer que vá. Então, ele está dizendo, ok, aqui estão minhas palavras para você. Agora, seja obediente a isso e que isso seja o centro de sua vida e não se desvie disso nem para a direita nem para a esquerda. Eu posso dizer que estou orgulhosa de vocês que estão aqui hoje. Muitos todo fim de semana. Eu estou orgulhosa daqueles que estão assistindo o programa pela TV agora, muitos que nos assistem dia após dia após dia. Isso me diz que você ama a palavra, você está fazendo investimento na palavra de Deus, e eu espero e oro para que você esteja aqui ouvindo porque pretende obedecê-la. Amém? Eu creio que quando nós a ouvimos, há poder inerente nela, que nos energiza a sermos capazes de praticá-la. A única coisa melhor do que ouvir a palavra é estudar a palavra por si mesmo. Se você colocar essas duas coisas juntas, isso se torna um gerador de energia. Ele diz, se você fizer isso, você vai prosperar onde quer que vá. Verso 8, este livro da lei não deve sair de sua boca. Em outras palavras, ele está dizendo, fale disso. Eu falo o tempo todo sobre declarar a palavra de Deus. Não sei se você já recebeu esta mensagem ou não, mas você precisa declarar em voz alta. Quando você está em casa sozinho, quando está em seu carro, uma das coisas mais poderosas que você pode fazer é confessar a palavra de Deus em voz alta com a sua própria boca. A Bíblia diz em Isaías 55 que as palavras que saírem da minha boca, elas não voltarão para mim vazias. Não creio que Deus esteja falando apenas da boca dele, ele está falando sobre a boca daqueles que pertencem a ele. Quando você declara a palavra de Deus com a sua boca, ela ajuda a renovar sua mente, a mantém fresca dentro de você e te energiza para ser capaz de praticá-la. Sabe, nós podemos criar bons hábitos e é incrível como os maus hábitos não têm espaço para trabalhar em nossas vidas. Quando criamos bons hábitos, em vez de ficar só reclamando, por que você não aumenta sua gratidão e ação de graças? Eu comecei a sentir que Deus queria que eu ensinasse aqui sobre ter uma atitude de gratidão. Não podemos falar sobre sermos gratos se não falarmos também sobre reclamar. E a outra palavra com R, que é resmungar e sempre achar falhas. Sei que ninguém aqui faz isso, mas se quiserem comprar o CD hoje, vocês podem pedir uma cópia, dá-la a seus amigos mal-humorados. Mas eu quero falar disso, eu não estou falando por falar, sabe? Eu acredito que o que você ouvir hoje, se você realmente levar isso para a sua vida e colocar isso para trabalhar em sua vida diária, acredito que isso tem o poder de mudar a sua vida. Os israelitas passaram 40 anos no deserto tentando fazer o que a Bíblia diz que seria uma jornada de apenas 11 dias, sabe? Isto é muita burrice. Mas qual de nós pode não dizer, eu já estive ali e fiz isso? E um dos maiores problemas deles era que eles ficavam murmurando e reclamando. Em vez de serem gratos, eles reclamavam muito. E se só conseguimos ser gratos quando temos tudo o que queremos, então nós nem sequer começamos a conhecer sobre ter um caráter como o de Cristo. Qualquer um, mesmo um pecador que não sabe nada sobre Deus, pode ser grato quando tudo está saindo do jeito dele, sabe? Então a grande questão para nós é aprender a sermos tão gratos quando as coisas não vão bem, como ficamos quando as coisas estão indo bem. Porque mesmo quando as coisas não estão indo bem em nossas vidas, nós ainda temos esperança.
E nós sabemos que não há nada que Deus não possa consertar. E não esperamos até que aquilo seja consertado para começar a sermos gratos. Nós começamos a agradecer a Deus no meio da nossa bagunça. E então encontramos outra coisa em nossa vida que está funcionando. Nós encontramos outra parte do nosso corpo que está bem. Encontramos algo que nosso cônjuge está fazendo certo. Encontramos algo sobre nosso trabalho que conseguimos suportar. E então ficamos felizes. Amém? Há sempre algo para te deixar feliz. Eu disse, tem sempre alguma coisa. Será que você tem alguma ideia de quanta reclamação sai desta terra todos os dias sobre as circunstâncias na América? E ainda assim estão piorando. E se todo mundo substituísse todas essas queixas e encontrasse algo para agradecer e orasse pelos problemas, eu aposto que Deus resolveria as coisas muito mais rápido. Nós não podemos simplesmente falar sobre os problemas em nossas vidas se queremos que sejam resolvidos. Agora, deixe-me dizer algo para começar. Eu sei que tem pessoas aqui hoje que estão realmente sofrendo. O pastor Mike veio e me contou que há uma mulher aqui hoje que perdeu a filha. Ela morreu num acidente de carro aqui em Fênix há 2 semanas. E 2 semanas depois ela está aqui pronta para receber a palavra. E eu te digo, eu admiro isso. E eu posso garantir que ela é alguém que terá vitória na sua vida. Ela está estudando a palavra só há 6 meses. Ela começou a assistir nosso programa 6 meses atrás. E ela diz que as coisas começaram a mudar tão radicalmente dentro dela que ela teve bom senso bastante para saber que quando veio esta tragédia, o lugar para ir era a casa de Deus e para a palavra de Deus. Ok, vamos ver várias escrituras. Eu me sentei, chequei cada uma delas antes de vir aqui hoje, mesmo sabendo a maioria delas, sabe? Porque eu amo poder ler estas escrituras. Eu acho que tem algo sobre pegar e ler isto que nos afeta. Então, 1 Coríntios capítulo 8, no versículo 3. Mas se alguém ama a Deus verdadeiramente, digam verdadeiramente, com reverência afetuosa, obediência imediata e reconhecimento grato das suas bênçãos, ele é conhecido por Deus, reconhecido como digno de sua intimidade e amor e é propriedade dele. Então aqui está dizendo que o verdadeiro amor por Deus não é apenas ir à igreja semanalmente, não é apenas você dizer, eu amo Deus, mas aquele que realmente ama a Deus, esse vai ter uma reverência afetuosa, uma atitude reverente para com Deus, uma atitude de honra para com Deus. Eu orei para que hoje, enquanto eu pregasse, para que houvesse um grande respeito pela palavra de Deus. Nós precisamos mostrar reverência pela palavra de Deus. Isso faz parte de amar a Deus, ser reverente sobre a sua palavra. Obediência imediata. E um reconhecimento grato de todas as suas bênçãos. Agora, todos digam, eu amo Deus. Então, portanto, eu sou muito grato. 1 Tessalonicenses 5, 18. Dai graças a Deus em todas as coisas. Em todas as coisas. Então, deixe-me parar e perguntar. O que está acontecendo em sua vida? Sobre o que você tem murmurado? E você ainda não teve tempo nesta situação para dizer, Deus, isto está acontecendo, não é divertido, isto dói, mas aqui estão outras 10 coisas pelas quais sou grato. Ninguém aqui precisa disso, certo? Em tudo dai graças a Deus, não importa quais as circunstâncias, sejam gratos e agradeçam em tudo. E isso é algo que eu quero enfatizar hoje, que é a ação de graças. Acho que se eu disser, quantos aqui são gratos? Todos levantarão as mãos, eu sou grato. Mas sabe o que venho aprendendo? Que ser grato e agradecer são 2 coisas totalmente diferentes uma da outra.
e que nós não temos que apenas agradecer a Deus, mas que precisamos agradecer as pessoas que estão em nossas vidas, que são uma bênção para nós. Não deixe de valorizar as pessoas. Sabe quantos divórcios poderiam ser evitados se as pessoas usassem de boas maneiras dentro de suas casas para com suas famílias? Não? Talvez esta parte goste disso. Amém? Eu vejo vocês aí em cima. E nós até temos espiões ali no salão de fora, então depois eles vão me dar um relatório sobre como vocês agiram enquanto eu estava pregando. Sejam gratos. Por 76 vezes a Bíblia diz de graças. Então seja grato e agradeça, pois esta é a vontade de Deus para vocês que estão em Cristo Jesus, sabe? Todo mundo quer saber qual é a vontade de Deus para si. Qual é a vontade de Deus? O que Ele quer que eu faça? Quer saber? Acho que às vezes só precisamos fazer o que conseguimos enxergar. Então, Deus nos revelará todo o resto. Eu falo sério, eu acho que se você não sabe o que Deus quer que você faça, ou o que Ele quer que você faça numa determinada situação, faça o que você sabe fazer e ore. E depois se ocupe servindo ao Senhor com alegria, sendo uma pessoa grata e amando a Deus, sendo uma bênção para as pessoas. E quando Deus quiser falar algo com você, você vai ouvi-lo, sabe? Ele não tem problema em se fazer conhecido quando Ele quer. Agora, esta escritura deixa todos muito animados. Romanos 8, 28 é uma ótima escritura, mas quero te dar uma visão maior a respeito. Estamos certos e sabemos que Deus, sendo um parceiro de seu trabalho, todas as coisas cooperam juntamente, estão se encaixando em um plano que faz tudo cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E então, se nós amamos a Deus, nós seremos o quê? Gratos. Certo? Estamos todos de acordo? Gratos? Ok. E que estão se encaixando em um plano para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com seu propósito. Então, aqui está o que acho. Nós temos uma situação muito difícil. Algo aconteceu que realmente nos machucou. A vida tem sido péssima e nós tivemos uma grande perda, nós sofremos uma grande injustiça, alguém nos rejeitou, alguém nos feriu, sabe? Ok. Então esta é uma daquelas situações onde eu deveria estar dando graças, ainda que eu sinta que eu quase não consigo nem mesmo respirar. Eu acho que se no meio de tudo isso, se você encontrar outras coisas para ser gratos por elas, é isso que Deus vai usar. Vamos, eu disse, é isso que Deus vai usar para pegar todas essas situações e em seguida fazê-las, eventualmente, de alguma forma milagrosa, cooperar para o seu bem. Não significa que aquela situação dolorosa que aconteceu se transformará em algo bom, mas significa que Deus pode fazer isso cooperar para o bem. Eu não sei como Deus faz isso, mas eu sei que, ainda que eu tenha sido abusada quando criança e eu tive um começo muito ruim na minha vida, eu nunca cheguei a ser uma criança de verdade, nem me lembro de ser feliz até os meus 20 anos de idade. Eu nunca cheguei a me divertir e tive problemas por rir quando eu era criança. Eu tive um começo realmente muito ruim e eu não estava chegando a lugar nenhum enquanto eu ficava resmungando, murmurando, reclamando e sentindo pena de mim mesma, ficando com raiva de todos que tinham uma vida boa. Somente quando eu comecei a encontrar motivos para agradecer a Deus. Quer saber, quando Deus me pediu para começar a cuidar de meus pais à medida que envelhecessem, achei aquilo a coisa mais injusta que Deus poderia me pedir para fazer. E a gente tem que ter cuidado com o que a gente pensa, sabe? E eu disse para Deus, Deus, o que eles fizeram por mim? E sabe o que eu ouvi em meu espírito? Você respira, não é? Eles me tiveram e aqui estou eu, sabe? Eu não tive um bom começo, mas eu vou ter um bom final. E você também vai.
Não é tarde demais para você. Não importa que tipo de começo ruim você teve ou como a vida está ruim hoje para você, você ainda pode ter um ótimo final. E há mais de uma coisa que Deus vai te levar a fazer. Mas estou dizendo a você, se você não começar a ser grato, quero dizer, de propósito, ser agressivamente agradecido pelas coisas que Deus está fazendo por você, e Deus está fazendo coisas boas para todo mundo, gente. Mesmo para as pessoas que não conhecem, o sol brilha sobre os maus e sobre os bons também. Sobre o justo e sobre o injusto. É esta parte aqui que eu quero que vocês entendam. Eu sinto em meu espírito que se alguém conseguir entender isso, teve muitas coisas ruins acontecendo com você. Você tem sido pessimista, está com medo de acreditar que coisas boas acontecerão porque não quer ficar desapontado. Era exatamente aí que eu estava. Quando o Dave e eu nos casamos, 2 semanas depois, ele olhou para mim e disse: "O que há de errado com você?" Só tivemos 5 encontros e nos casamos. Tinha que ser rápido antes que ele descobrisse o que estava levando. Nada de namoro longo, senão não iria funcionar. Ele não tinha ideia no que ele estava se metendo, sabe? Nenhuma ideia. Eu nem sabia o que era o amor, sabe? Eu não fazia ideia. Eu olhei para ele e disse: "Bem, se você não espera que nada de bom aconteça, então não ficará desapontado se não acontecer." Então eu estou lhe dizendo que se esta é a sua atitude, eu entendo. Eu entendo você, mas também estou dizendo que se você quer que sua vida mude, tem alguém aqui que quer que sua vida realmente mude? Sabe, você pode literalmente rasgar o diabo em pedacinhos, apenas através do poder da gratidão. Ouça isso. Daniel, no capítulo 6, verso 10, 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava, ele orava e agradecia a Deus, sabe? E ele, até mesmo quando a lei saiu de que se alguém se curvasse a qualquer Deus, exceto o rei, ele seria jogado na cova dos leões, ele ainda, eu amo que a Bíblia diz, ainda assim como era do seu costume. É por isso que estou dizendo que talvez só precisamos criar alguns novos hábitos. E sabe, talvez isso não seria uma ideia ruim, definir um alarme. É a cada hora, então, parar e agradecer. 3 vezes por dia parar e agradecer. Sabe, nós podemos criar bons hábitos. E é incrível como os maus hábitos não têm espaço para trabalhar em nossas vidas. Quando criamos bons hábitos, em vez de ficar só reclamando, por que você não aumenta sua gratidão e ação de graças? Eu amo o que diz lá em Daniel 6:10. 3 vezes ao dia, Daniel se curvava, como era do seu costume, com todas as janelas abertas. Ele não se tornou alguém que dava graças escondido, porque ele tinha medo do rei. Ele conhecia o poder da gratidão. E com certeza ele dormiu a noite toda na cova dos leões e saiu no dia seguinte, ileso. Nós adicionamos poder às nossas vidas à medida que nos tornamos gratos. E se você quer aumentar a unção em sua vida, seja grato. Se você quer aumentar a unção em sua igreja, apenas encoraje a todos nela a serem gratos. Porque a gratidão, ela adiciona poder. E as reclamações adicionam fraquezas às nossas vidas. Amém? Salmo 34, os 3 primeiros versos. Não acredito que haja alguém aqui que não precisa disso. Por favor, me encoraje. Alguém precisa disso? Eu amo pregar isso porque me faz sentir bem, sabe? E além disso, todos com quem viajo, se eu até mesmo suspirar, eles ficam... Sabe, eu li muito sobre uma mulher chamada Madame Guyon. Ela viveu nos anos de 1600 e ela disse, até mesmo o suspiro ainda está
dizendo que nós não estamos satisfeitos com o que Deus está fazendo em nossas vidas. Eu louvarei o Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios. A minha vida se gloriará no Senhor, para que os humildes e aflitos ouçam e fiquem felizes. Glorifiquem ao Senhor comigo. Quem deveria ficar feliz? Os aflitos. Não podemos perder isso, que os humildes e os aflitos sejam felizes. Que os aflitos fiquem felizes. E que os maltratados sejam felizes. Glorifiquem ao Senhor comigo e vamos exaltar o seu nome juntos. Vamos voltar por alguns minutos para esta coisa, sobretudo cooperar para o bem. Sabe, claro, eu posso te contar a minha história e dizer rapidamente que, sabe, como alguém em seu juízo perfeito poderia se levantar e dizer: hoje eu não me sinto mal pelo que aconteceu comigo no passado. Eu não sei explicar, mas eu sei que de alguma maneira a minha vida é melhor por causa disso. Eu sei disso. Eu sei disso. Eu não acho que se eu tivesse tido um ótimo começo na vida e sido tratada como uma poliana, eu não acho que a minha vida seria tão boa como é. É isso aí. Eu acho que também não teria conhecido Deus, eu não teria a profundidade que tenho no relacionamento com Ele. Eu não sei se eu estaria ajudando tantas pessoas. Deixe-me dizer algo. Você pode transformar a sua dor em ganho para alguém. A sua bagunça pode se tornar uma mensagem. Estou falando sério. E sabe, nós temos algumas histórias aqui. Um dos homens que trabalha para nós, ele está conosco há 17 anos e estava em uma casa há cerca de 14 anos e sua casa já tinha aguentado 3 crianças e 2 cães e estava literalmente precisando de algumas reformas. Como pintura, precisava de um novo aquecedor, precisava de um telhado novo, várias coisas. E ele simplesmente não tinha dinheiro para tudo isso e ele estava preocupado, mas ele finalmente decidiu entregar seus cuidados. Deus, eu não sei o que fazer, então vou ter que confiar em você. Quantos sabem que é isso que a Bíblia diz para fazer quando não podemos fazer nada sobre o nosso problema? Então você lança seus cuidados para Deus. E eu poderia acrescentar, siga em frente e seja grato pelas coisas que estão funcionando em sua vida. E então, eis que um dia no trabalho ele recebe uma ligação da esposa. A casa estava pegando fogo, então praticamente todo o segundo andar foi incendiado e, sabe, foi realmente uma grande bagunça. E assim, então, sabe, o primeiro impulso dele foi: eu não entendo isso. E a esposa diz: quer saber, são só coisas. Vamos ficar felizes e Deus vai cuidar disso. E assim, por várias vezes, precisavam encorajar um ao outro. Sabe o que? São só coisas. Vamos ficar felizes e Deus vai cuidar de tudo isso. Bem, agora para adiantar a história, sabe? Hoje eles receberam um bom dinheiro da companhia de seguros para recuperar todas as coisas que perderam no incêndio e consertar todas as coisas que precisam serem reformadas e ainda tem dinheiro sobrando. Imagine. Mas eu não sei, talvez o avaliador que veio verificar a casa deles, talvez eles estivessem resmungando e reclamando e murmurando. Talvez Deus não teria dado a eles tanto favor assim. Deixe-me dizer, Deus pode fazer coisas em nossas vidas e nas nossas circunstâncias se estivermos cooperando com a maneira dele de abençoar. Eu preciso repetir, Deus, ele pode fazer coisas sobrenaturais em nossas circunstâncias. Tudo o que é preciso é somente que Deus lhe dê um pouco de favor. Apenas um pouco de favor. E as coisas podem mudar drasticamente. Bem, nós não vamos aumentar o favor em nossa vida através de lamentos e murmuração. Lembre-se, para que perder nosso tempo fazendo algo que não traz bem algum? Então, se você quer viver perigosamente, quer ter uma vida de aventura, eu acho que não existe uma vida com mais aventuras do que uma vida que segue a liderança do Espírito Santo. Olá, bem-vindos ao Desfrutando a Vida Diária.
Deus tem um plano incrível para a sua vida. Mas para você tomar posse disso, você tem que correr o risco e confiar em Deus. Deixe-me separar um tempo para te encorajar e então voltarei para responder algumas perguntas. Hoje nós vamos falar sobre assumir riscos. Porque uma pessoa que nunca está disposta a se arriscar, nunca vai conseguir fazer muito neste mundo aqui. E provavelmente vai acabar ficando muito entediada, sabe, com a sua vida. Uma das coisas que eu disse ontem à noite, quero que você não se esqueça, é que andar pela fé é dar o primeiro passo antes de você saber qual será o segundo. Meu Deus, eu já fiz tantas vezes isso, sabe, na minha vida. E depois de algumas vezes você vai se acostumando e já não fica mais tão assustado. Mas dar um passo de fé é você ir fazer alguma coisa que você não tem ideia do que pode acontecer. Mas você acredita de todo o coração que foi Deus que te disse para fazer. E eu vou te dar um exemplo da minha vida. Quando Deus começou a colocar no meu coração para ministrar um estudo bíblico em casa, eu tinha um emprego de tempo integral e eu ganhava tanto dinheiro quanto Dave, eu tinha um bom emprego e não tínhamos problemas financeiros. Mas eu não conhecia muito bem a Bíblia e então eu precisava estudá-la. E eu realmente não tinha tempo para estudar com um emprego de tempo integral e 3 filhos. E então, Deus começou a colocar no meu coração para sair do meu emprego. Mas eu era uma pessoa muito responsável, aquilo não fazia sentido para mim, porque eu podia colocar a calculadora de lado e ainda assim saber que as contas seriam maiores do que a nossa renda se eu não trabalhasse. E então, eu fiz o que nós fazemos várias vezes. Eu meio que barganhei com Deus. Eu saí do meu emprego de tempo integral para um de meio período. Vamos, você já tentou obedecer a Deus em meio período? Pela metade. Eu não quero fazer isso, mas que tal se eu fizer dessa maneira? Dessa forma eu ainda estarei obedecendo a você e eu ainda vou ter o meu plano reserva. Vamos, talvez Deus esteja querendo que alguns deixem de lado o seu plano reserva e confiem nele totalmente. Então eu fui demitida do meu emprego de meio período. E eu não era o tipo de pessoa que era demitida, sabe? De um emprego, eu era uma boa funcionária. E, quero dizer, aquilo foi ridículo, eu não conseguia fazer nada direito. Naquele lugar, tudo que eu colocava a mão quebrava. Quero dizer, foi uma loucura, então ficou claro que Deus havia bloqueado totalmente o meu caminho e queria que eu abandonasse aquele emprego e confiasse nele. Bem, honestamente, naquela época eu tinha que confiar em Deus para os sapatos dos meus filhos e todo mês ficávamos com $40 a menos para pagar nossas contas. E não era uma soma enorme de dinheiro que precisávamos, mas todo mês precisávamos que um dinheirinho extra aparecesse milagrosamente todo mês de algum lugar. Então eu dei esse passo de fé para fazer isso. E às vezes achamos que quando damos um grande passo de fé, que nossa, agora Deus vai me encher de recompensas e bênçãos imediatamente. Quero dizer, veja só o sacrifício que eu fiz. E mal posso esperar para ver o que Deus vai fazer por mim amanhã. Bem, por 6 anos. Por 6 anos. Nós tivemos que literalmente crer em Deus. Quando você ouve que as pessoas dizem, eu confiei em Deus até pelas roupas de baixo, eu confiei em Deus pelas minhas roupas de baixo. Eu não sabia na época porque eu tinha que passar por aquelas coisas difíceis, mas agora eu sei. Porque eu posso te garantir que hoje precisamos muito mais do que $40 por mês. Sabe, quando você está na TV em 2/3 do mundo, querida, a gente acaba com algumas contas para pagar. Os canais de TV não me amam e dizem, nós adoraríamos te colocar aqui de graça. Tem alguns, mas não muitos. E então, são 500 funcionários e prédios e escritórios em 8 países e por aí vai. Eu não tento olhar mais para o tanto que nós precisamos, porque isso só faria você querer desmaiar. Mas quer saber, todas as contas estão pagas, o prédio está pago também, nós nunca atrasamos as contas para as TVs. Sabe por quê? Porque Deus é fiel e eu acredito que o que Deus manda, Ele mesmo paga. Mas eu acho que ninguém nunca fará nada de alguma magnitude sem passar por alguns testes, sabe? E então, você sai, aí você deu o primeiro passo.
E agora está lá, e sabe, é difícil quando você está no meio de algo e você não sabe se deve ir em frente e não pode mais voltar atrás porque abandonou tudo e não tem mais para onde voltar e não está conseguindo chegar onde queria e você fica preso ali esperando que Deus faça o que só Deus pode fazer. Mas que te aproxima tanto de Deus, quando tudo que você precisa é depender dele. Então, se você quer viver perigosamente, quer ter uma vida de aventura, eu acho que não existe uma vida com mais aventuras do que uma vida que segue a liderança do Espírito Santo. E você pode não gostar de todos os lugares onde ele te levará, mas não ficará entediado. Se seguir a liderança do Espírito Santo, você não vai ficar entediado, porque ele é dessas pessoas criativas que aparecem com mais coisas do que você jamais conseguiria imaginar. Amém? E então, Satanás tenta nos atacar de várias maneiras diferentes, para nos impedir de tomar esses passos de fé e não fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. E uma das áreas que Satanás nos ataca mais do que em qualquer outra é em como nos sentimos sobre nós mesmos. E isto é muito sério. Eu quero te dizer que a maioria dos problemas das pessoas, mais do que qualquer outra coisa, o seu problema é que você simplesmente não gosta de si. E muitas pessoas que não gostam de si nem sabem que não gostam de si mesmas. E elas colocam a culpa em outras pessoas. Bem, se você não fizesse isso, eu ficaria feliz. Se fizesse aquilo, eu ficaria feliz. Se você não fizesse aquilo outro, eu ficaria feliz. Sabia que se você conseguir ser feliz com quem você é, consigo mesmo, você conseguirá passar sua vida fazendo alguém feliz, em vez de ficar com raiva delas porque não estão te fazendo feliz? Amém? Então eu finalmente comecei a aceitar o fato de que na minha vida eu não era capaz de amar ninguém porque eu não amava a mim mesma, sabe? Eu não conseguia ser misericordiosa com os outros. Eu era muito legalista porque eu era legalista comigo mesma. Eu não recebia a misericórdia de Deus. E você não pode dar aquilo que você não tem. Uma das coisas que eu vou pedir para você fazer, como parte desta sua jornada aqui nesta conferência, é que você reflita um pouco sobre como você se sente sobre si mesmo. Você gosta de si mesmo? Você ama a si mesmo? Você respeita a si mesmo? Porque aqui está a questão. Aquilo que você acredita sobre si mesmo é muito mais importante do que o que os outros acreditam sobre você. Vamos lá. Aquilo que você acredita sobre si mesmo é muito mais importante do que os outros acreditam sobre você. E se você sabe quem você é em Cristo, então não tem que viver para agradar as pessoas. Satanás sempre ataca o nosso mérito. Ele ataca nosso valor. Sabe, quando Jesus estava sendo tentado no deserto, este relato está em Lucas capítulo 4, por 2 vezes Satanás disse a ele: se você é o Filho de Deus... Bem, se você é o Filho de Deus, então por que você tem esses problemas? Bem, se você é amado por Deus, então por que ele não respondeu às suas orações? Ele está sempre tentando atacar o nosso mérito e nosso valor, tentando nos fazer pensar que Deus não nos ama. Então, vamos falar só um minutinho sobre como a sua autoimagem afeta o seu futuro. Porque a aventura requer ousadia, e a ousadia requer confiança. E a confiança requer uma autoimagem saudável. Então, como você enxerga a si mesmo? 2 Samuel capítulo 9, versos de 1 a 8. E então Davi perguntou: ainda resta alguém da casa de Saul, a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? O que nós precisamos ver aqui é que Deus está dizendo: tem alguém a quem eu possa mostrar bondade por causa do meu filho Jesus? Deus não é bom para nós porque merecemos, nós não merecemos. Ele é bom para nós porque Jesus merece e nós acreditamos nele e somos co-herdeiros com ele. E ele disse: tudo que o Pai tem é meu e tudo que é meu eu dou a vocês. E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e eles o levaram até Davi. O rei lhe disse: você é Ziba? E ele disse: eu sou o teu servo.
E o rei perguntou: há ainda alguém na casa de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus para com ele? E Ziba disse ao rei: ainda há o filho de Jonatas, mas ele é aleijado dos seus pés. Agora, há uma história por trás, não vou me aprofundar muito. Ele, na verdade, havia caído da escada quando Saul e Jonatas morreram e foi anunciado que Davi se tornaria o rei e as pessoas estavam com medo. E ele caiu e foi assim que ele ficou aleijado. Mas bem ali estava aquele rapazinho que era neto do rei Saul. Ele era filho do melhor amigo do novo rei. Mas ele passava a vida escondido em um lugar chamado Lodebar. Alguém aqui já morou em Lodebar? Tentei achar uma forma legal de dizer isso e saiu assim. Bem, eu já morei lá no bar uma vez, sabe? Você consegue imaginar eu saindo lá do bar? Deprimida porque a vida era muito ruim. Graças a Deus eu não estou mais lá em Lodebar. Amém? E o rei perguntou: bem, onde ele está? E Ziba disse: ele está na casa de Maquir, o filho de Amiel, lá em Lodebar. Então o rei Davi ordenou e o trouxeram da casa de Maquir, filho de Amiel, que era de Lodebar. E então Mefibosete, filho de Jonatas. Cara, esse povo tinha uns nomes estranhos, não é? Veio para Davi e se prostrou e prestou homenagens. E Davi disse: Mefibosete, ele respondeu: eis aqui o teu servo, agora veja isso. E Davi lhe disse: não temas, pois te mostrarei bondade, e por causa de seu pai Jonatas, eu te restituirei toda a terra de Saul, seu pai, e você comerá sempre à minha mesa. E ele prestou homenagem e disse: quem é esse teu servo, para que você deva mostrar consideração por um cão morto como eu? Aqui está o verdadeiro problema. Era a própria autoimagem pobre que ele tinha dele que o impedia de ir ao palácio e de entrar lá com ousadia e dizer: eu sou neto do rei Saul, Jonatas era o meu pai e eu tenho direitos. Quantos de vocês, porque têm uma imagem ruim de si mesmos, nunca chegam com ousadia diante do trono? Se achegue com ousadia diante do trono, diz a Bíblia. Bem, Deus, se você fizer só isso, e se você fizer só aquilo, tente manter essa palavra fora das suas orações, porque a palavra só significa apenas o suficiente para sobreviver. Bem, Deus, se você me ajudar só esta noite, eu não quero que o Senhor me ajude só esta noite, eu preciso da ajuda de Deus cada momento, em todos os dias da minha vida. Se você me livrar dos problemas só desta vez, Senhor Jesus, não, você vai ter mais problemas amanhã, e depois da manhã, e no dia seguinte, e vai precisar de ajuda lá também. Então, por que não admite, diz Deus, eu preciso da sua ajuda em todos os dias da minha vida. Por favor, não me deixe nem por um segundo, porque eu preciso de você. Preciso de você. Você precisa ser um pouco mais ousado. Se você quiser receber muito de Deus, você precisa pedir muito. Mas se você fizer o que Deus diz para você fazer, e então vai chegar o dia. Estão me ouvindo? Então vai chegar o dia em que Deus vai te exaltar. E deixe-me dizer, aquele que Deus exalta, ninguém pode derrubar. Se você quer ter a vida pela qual Jesus morreu para te dar, então você precisa viver um pouco diferente das outras pessoas comuns deste mundo lá fora, sabe? É hora de nos levantarmos e agirmos como se realmente acreditássemos no que nós falamos e acreditamos. Amém? E se você precisar ficar sozinho neste mundo, sem nenhum amigo, então corra o risco. Fique sozinho em vez de ser ímpio e veja o que Deus vai fazer por você.
Nós não temos mais tempo para ir à igreja, entreter as pessoas e fazer um grande show. Sabe, se você não veio aqui para mudar, então você pode sair daqui agora mesmo. Mas, por favor, não vá embora ainda. Porque talvez você não veio para mudar, mas eu te digo, e é por isso que eu faço isso na minha linda juventude, aos 75 anos de idade. Porque eu não consigo suportar o que o diabo está fazendo com as pessoas e de como nós estamos dormindo e permitindo que ele faça. Você tem tanto poder aí dentro de você, sabe? E tantas coisas para viver e tanto que você pode fazer se todas as mulheres que estão aqui saíssem daqui hoje sabendo quem vocês são em Cristo, prontas para seguir a liderança do Espírito Santo, vocês poderiam mudar todo este estado e não demoraria muito para isso. Algumas pessoas aqui na primeira fila estão tentando me animar, sabe? Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo. Estamos no mundo, mas não somos dele. Não se conforme com este mundo. Não comprometa a palavra de Deus. A Bíblia diz que nesses últimos dias o bem seria chamado de mal e o mal seria chamado de bem. O que você me disse hoje que existe uma tal de fé evoluída? Para eu não cair nessa? Ok. Sim, eu já caí nessa, então me ajudem. Como assim? É sério? Quero dizer, a fé é o que ela sempre foi. Nós não vamos evoluir para outro nível, onde vamos poder viver estas vidas patéticas e desleixadas e achar que porque vamos à igreja e temos um adesivo de peixe no carro que tudo está resolvido e que nós estamos bem. Bem, eu vou voltar para a minha mensagem. Bem, eu vou tentar. Estão entendendo o que estou dizendo? Se você for a única pessoa, ainda que você seja aquela única pessoa, ainda assim tome a decisão. Se for para eu fazer isso, eu vou fazer direito. Eu não vou comprometer a minha moral no trabalho só para manter o meu emprego. Eu não vou comprometer a minha integridade só para ter uma promoção no trabalho. Eu vou fazer o que Deus quer que eu faça e eu creio que Deus vai me exaltar muito mais do que qualquer outra pessoa poderia me exaltar neste mundo. Amém? Não faça isso. Não se comprometa. Sabe o que significa comprometer? É se dispor a agir abaixo do que você sabe que é o certo. É isso que esta palavra significa. Sabe, eu preguei sobre excelência no ano passado, em uma das minhas conferências, e sobre ser uma pessoa excelente, cumprir aquilo que você diz, retornar a ligação das pessoas que você disse que ligaria de volta, colocar o carrinho de compra no lugar, e você sabe essas histórias. São pequenas coisas, sabe? Aquela pequena passagem, faça aos outros, assim como gostaria que fizessem a você. Apenas ser honesto, não mentir, não precisamos de cristãos mentirosos. Amém? Aquele que jura com dano próprio não muda. Diz a Bíblia, se você diz que vai fazer algo, então faça, não importa o quanto te custe, e aprenda a não se comprometer se você não vai sustentar aquilo. E deixe-me dizer, a forma que você vive a sua vida quando ninguém está olhando
é mais importante do que a forma como age no domingo de manhã com seus amigos na igreja. Porque Deus, Ele vê tudo o tempo todo. Sabe, todos temos um passado, mas também temos um grande futuro. Como Mefibosete, também somos aleijados dos nossos pés. Mas lá continua dizendo que ele acabou comendo na mesa do rei pelo resto da sua vida, ainda que ele fosse aleijado de ambos os pés. Estão me ouvindo? Ainda que nós tenhamos algumas fraquezas, ainda que nós tenhamos coisas que não são perfeitas em nós, nós ainda podemos sentar e comer na mesa do rei. Amém? Nós temos um sumo sacerdote que entende nossas fraquezas e enfermidades, porque ele foi tentado em todas as áreas, assim como nós, mas não pecou. E se você se levantar todos os dias e estiver determinado a fazer o melhor que você puder com a ajuda de Deus, e se você for rápido para se arrepender de qualquer coisa que faça de errado, Deus pode trabalhar com você e trabalhar com você e fazer grandes coisas através de você. Como você se sente sobre si mesmo? Eu quero que você saia daqui entusiasmado consigo mesmo. Vieram me dizer a semana passada, começaram a dizer, e eu disse que eu não queria saber, mas disseram, ficamos sabendo que o seu ministério é maior do que o de fulano e de ciclano, e eles falaram o nome de uma pessoa muito, muito famosa, e eu disse, sabe, eu duvido disso, mas ainda que seja, eu não quero saber. Eu não quero saber dessas coisas. Só existe um lugar onde eu quero ser famosa, sabe? No céu e no inferno. Amém? O que o demônio disse ao homem que estava tentando expulsá-lo e não conseguiu? Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, mas você quem é? Eu quero que ele saiba quem eu sou. Amém? E eu te digo, quando você colocar os seus pés no chão de manhã, o inferno tem que tremer. Só porque você acordou mais um dia para causar danos ao reino das trevas. E tudo que você realmente precisa fazer para humilhar o diabo é somente isso, e não é difícil. Você é só sair por aí e agir como um cristão de verdade. Pare de ficar com raiva das pessoas porque elas não te tratam como você acha que deveriam te tratar o tempo todo. Seja bom com as pessoas, seja rápido para perdoar. Certifique-se de ser famoso no céu e no inferno, mas não se preocupe em ser famoso aqui. Deixe Deus fazer aquilo que Ele quer fazer através de você. Porque, como eu disse, não importa se você tem um trabalho onde fica diante das pessoas o tempo todo, ou se você tem um trabalho nos bastidores onde ninguém te vê e ninguém agradece você e ninguém realmente se importa com o que você está fazendo. Deus se importa, esta é a única coisa importante. Ele se importa. Tem outro homem na Bíblia que foi um verdadeiro patife chamado Jacó. Em Gênesis, vou falar um pouco sobre ele. Ele era um maquinador, um trapaceiro, um vigarista, um mentiroso e um traidor, sabe? Uau! Sabe que eu costumava ser uma ótima ladra? E agora que estou eu pregando para o mundo todo. Você diz, uma ladra? Assim eu roubava qualquer coisa que pudesse pôr as mãos. E você diz por quê? Quer saber? Eu roubava coisas que eu nem poderia usar e não precisava. Mas hoje eu sei por que eu fazia aquilo. Eu fazia isso quando era adolescente. Era porque o meu pai abusava sexualmente de mim, me controlava. E roubar aquelas coisas era a minha forma de ter controle sobre alguma coisa. Eu não entendia por que eu fazia aquilo. Mas quer saber? Deus entendia por que eu fazia aquilo. Deus entende toda a sua dor e todo o seu passado,
Mesmo que você tenha sido um trapaceiro, um traidor, um vigarista, um maquinador, um mentiroso como Jacó, se você se arrepender e seguir na direção certa, Deus ainda pode fazer grandes coisas através de você. Amém? Tudo bem, agora ouça. Estão me ouvindo, não é? Ele roubou o direito do irmão, ele roubou a bênção da primogenitura e viveu com medo e se escondendo. Mas graças a Deus, finalmente ele se cansou daquilo e decidiu fazer uma mudança. Tem alguém aqui hoje que está cansado da forma como está vivendo e você está pronto para fazer mudanças? Não venha a uma conferência só para estar em uma conferência. Esteja pronto para fazer uma mudança. Nada vai mudar nas nossas vidas se não estivermos dispostos a mudar. E dizem... Gênesis 32, começando no verso 22, naquela noite ele se levantou, pegou suas 2 esposas, suas 2 servas e seus 11 filhos, e então ele cruzou o vale do Jaboque. E ele os pegou e os fez passar pelo ribeiro, juntamente com tudo aquilo que ele tinha, e Jacó foi deixado sozinho. E um homem lutou com ele até o romper do dia. Agora, quero que você veja isso aqui. Chega um momento na sua vida onde você está tão desesperado por Deus que você está disposto a se afastar de todo o resto. Estão me ouvindo? Você se lembra de ontem à noite quando eu disse que às vezes a maior aventura que você pode viver é abandonar alguma coisa? Quero falar sobre isso com você hoje à noite. Porque você nunca conseguirá tomar posse da próxima coisa que Deus tem para você se você não estiver disposto a deixar esta última coisa de lado que Ele teve para você. Talvez seja alguns amigos que você precisa deixar. Eu posso garantir que tem pessoas aqui que estariam muito mais longe com Deus se você tivesse amigos melhores. Alguém? Tem alguém? Alguns precisam ir para uma igreja diferente. Porque você não quer sair, você não recebe nada lá, fica querendo que acabe logo. Você não está aprendendo coisa alguma. Por que você vai? A vovó vai, a mamãe vai. Elas não vão gostar se eu sair, sabe? Então você só senta lá e fica espiritualmente burro por toda a sua vida. Vamos lá. Ou então dá uma espiada em mim quando ninguém está olhando. Você precisa ser ousado bastante para dizer: ei, eu não quero que vocês fiquem bravos comigo ou não me entendam, mas algo precisa acontecer na minha vida, eu preciso aprender algo mais sobre Jesus, eu não estou aprendendo nada aqui onde eu estou, eu preciso ir para um lugar onde eu aprenda. Agora veja, vai ter pessoas bravas comigo porque estou tentando te tirar da igreja delas, mas eu quero que você vá para um lugar onde você queira estar. E lá aprenda, e você cresça, e as pessoas vão confrontar você, e elas vão perguntar onde você está. Nós precisamos prestar contas para alguém. Abraão precisou sair de onde ele estava, sabe? Porque a família dele era adoradora de ídolos. E Deus disse: deixe tudo para trás e vá para um lugar que eu vou mostrar a você. Então dê o primeiro passo de fé antes mesmo de saber qual é o segundo passo. Ele nem sabia para onde ele iria. Deixe-me dizer, se você quer ser tudo o que Deus quer que você seja, Ele vai te levar a algumas situações que são perigosas. Eu tinha um emprego em uma igreja em St. Louis e eu trabalhava lá há 5 anos. Eu sentia que eu tinha esse chamado maior na minha vida e que Deus queria que eu saísse pelo mundo e pregasse. E eu sei que parecia burrice, parecia que era estupidez, eu não tinha as qualificações para isso, não havia razão para eu pensar que eu poderia fazê-lo, mas sabe, Deus pode te fazer acreditar em coisas loucas. Amém? Em coisas que você pensa: eu estou doido. Todo mundo já acha isso, mas até que você comece a concordar com eles e pensa: vocês podem estar certos? Então, eu trabalhei lá por 5 anos e eu fiquei 2 anos a mais do que deveria. E Deus ficava tentando
me fazer sair, me fazer sair, me fazer sair. E sabe, às vezes Deus precisa ser como a mamãe águia, sabe, quando ela está pronta para que suas pequeninas, fofas e peludas aguinhas possam voar. Se elas não saírem do ninho, a primeira coisa que ela faz é começar a retirar todo o recheio daquele ninho. E você se comprometeu ontem à noite. Talvez você tenha se esquecido, mas eu não. Todos vocês aqui oraram e disseram: eu estou aqui, Deus envia-me a mim. Isto significa que você não vai mais ficar lá no seu ninho confortável e quentinho, se comprometendo para que mantenha todos os seus amigos, mas que você terá que se afastar de algumas coisas e entrar em outras coisas e aprender a seguir a Deus, seja isso conveniente ou não, confortável ou não. Deixe-me te dizer, oh meu Deus, eu fico tão feliz quando olho para trás, para como teria sido a minha vida se eu tivesse permanecido confortável na época, comparado com o que ela é hoje. Eu perdi todos os amigos, fui expulsa da igreja, ridicularizada, as pessoas achavam que eu era louca, mas aqui estou eu. Amém? E eu tive que me afastar de várias coisas, mas Deus me devolveu cada uma delas. Jacó se afastou de tudo, sabe? E ele abandonou tudo. E ele lutou com Deus. E a certa altura daquela luta, Jacó disse, o anjo com quem ele estava lutando disse, me larga, deixe-me ir. Ele disse, eu não vou te deixar enquanto você não me abençoar. Vamos, que tipo de ousadia é esta aqui? Eu não vou te largar até que você me abençoe. E de alguma forma, neste processo, o anjo tocou a junta da coxa de Jacó. E ele ficou manco. E eu amo isso. E diz, então Jacó chamou aquele lugar de Peniel, dizendo, porque eu vi a Deus face a face, e ainda assim a minha vida foi poupada. E o sol se levantou sobre ele, ele saiu de Peniel mancando por causa da sua coxa. Eu amo isso. Ele foi abençoado, saiu mancando, mas ainda assim foi abençoado. Então nós vamos sempre ser meio mancos, sabe? Nós sempre vamos ter algo que não vai ser perfeito em nós, mas não significa que você não possa permitir que Deus faça grandes coisas através de você. Às vezes precisamos abandonar algumas coisas e por toda a nossa vida passamos por mudanças. As coisas mudam e precisamos deixar algumas de lado e tomar posse de outras, e quando temos que abrir mão de algo é difícil, porque mesmo que estejamos seguindo a Deus, às vezes a sua alma está amarrada àquela coisa da qual está abrindo mão. Então, quando finalmente deixei o meu trabalho naquela igreja, porque eu fiquei lá 2 anos além do que eu deveria, e então as coisas começaram a ficar muito desconfortáveis para mim. Eu não vou entrar em todos os detalhes agora, mas finalmente eu entendi com o melhor que eu poderia entender. Eu entendi, sabe? E Dave sentiu o mesmo, que nós deveríamos pegar o nosso ministério e ir para o norte, sul, leste, oeste. Foi isso que Deus me disse. Às vezes você tem que ser como uma criança, e ninguém me conhecia no norte, sul, leste, oeste, então eu fui para o norte de St. Louis, leste de St. Louis, oeste e sul de St. Louis. Honestamente, estou te contando a verdade, eu estava me esforçando tanto para obedecer a Deus, que eu comecei a fazer uma reunião mensal em cada extremidade da cidade. E às vezes eu tinha 50 pessoas, 20 pessoas, 70 pessoas, e cara, quando chegava a 100, eu achava que eu ia morrer e ir para o céu. E todo domingo, quando eu ia à igreja, na qual eu participava da equipe, eu ficava deprimida. Eu ia para casa e me sentava sozinha e deprimida e me perguntava se eu havia tomado a decisão certa. Vamos lá. Veja, algumas dessas mudanças que Deus tenta te pedir para fazer, sabe? Algumas dessas coisas que Ele quer que você se afaste delas, você vai sentir falta delas. Mesmo que haja uma parte de você que não queira mais fazer parte daquilo, tem partes em você que estão ligadas àquilo, e eu fiquei tão confusa que não entendia. Bem, Deus, se eu fiz a coisa certa, então por que eu me sinto desse jeito toda vez que eu vou lá? Alguém está me ouvindo? Ok. E Deus finalmente me disse, você tem laços de alma com aquele lugar.
Veja, às vezes você pode ir embora fisicamente e você sabe que é isso que você deve fazer, mas a sua alma, a sua mente, as suas emoções ainda estão ligadas àquele lugar. E eu quero que você entenda isso, que quando Deus te chama para sair de alguma coisa, não significa que você vai se sentir bem com isso, que vai se sentir bem o tempo todo. Você precisa dar um pouco de tempo. É como se você precisasse se afastar de um grupo de amigos que estão te guiando por um caminho errado e você pode ficar sozinho por um tempo. Eu não vou te dizer que não vai, e você pode ter que ficar sozinho, pode ser difícil se você quiser ser um cristão de verdade quando não for mais convidado para as festas. Pode ser difícil se assentar em casa e ficar sozinho. Mas se você fizer o que Deus diz para você fazer, e então vai chegar o dia. Estão me ouvindo? Então vai chegar o dia em que Deus vai te exaltar. E deixe-me dizer, aquele que Deus exalta, ninguém pode derrubar. Ninguém consegue derrubar. E então, é aqui que eu estou tentando chegar. E espero que isso esteja ajudando alguém. Porque acho que tem pessoas aqui que precisam abrir mão de algo mais do que aquelas que precisam começar alguma coisa, sabe? Eu sinto isso em meu coração. Eu sinto que há pessoas aqui que estão sofrendo consigo mesmas porque não sabem como abrir mão, ou como deixar ir, ou como dizer não, ou como parar, ou como fazer uma mudança, ou como entender que você não é mais quem você era e que está tudo bem. A vida é uma longa série de mudanças, sabia? Ela é uma jornada e nós estamos constantemente fazendo mudanças. E tudo é bonito no seu tempo devido, mas quando este tempo já passou, então aquilo fica feio. Faça essa mudança até que você não consiga mais fazer o que você costuma fazer. Alguém aqui precisa disso? Certo. Se você tem 20 anos, talvez não precise disso, mas sabe... A maioria de vocês talvez precise. Você precisa fazer mudanças, precisa dizer não, precisa desapontar as pessoas. Você precisa se afastar de algumas coisas. Você precisa. Então, se afastar de algumas coisas me parece ser muito mais perigoso do que começar 5 coisas novas. Alguém me entende? Todo mundo entendeu? Sabe, é difícil deixar seus filhos começarem a tomar suas próprias decisões. Especialmente quando sabemos que a decisão que estão tomando estão erradas, mas eles não vão te dar ouvidos. E você pode apenas se sustentar e deixá-los fazer a bagunça deles. É difícil parar de tentar mudar as pessoas, sabe? E dizer, Deus, se você não pode mudá-las, então com certeza não consigo, eu estou abrindo mão disso. Vamos lá. Eu disse que alguns precisam abrir mão de algumas coisas. Você precisa parar de ser o oleiro. Tire as pessoas que você está tentando remoldar da roda do oleiro. E deixe Deus ser Deus. Amém? E quando você abre mão das coisas que são inúteis, então você pode se tornar mais frutífero do que você jamais foi na sua vida. E é isso que realmente precisamos fazer mais do que qualquer outra coisa. E posso te dizer a verdade? Enquanto estou descansando, eu estou na TV em 2/3 do mundo em quase 100 idiomas diferentes. Enquanto estou descansando. Porque o que Deus me mostrou é que você não deve olhar para o que está fazendo hoje, você deve olhar para o que fez em toda a sua vida. E hoje você precisa começar a ver qual é o uso que você vai fazer com todas essas coisas que você tem. Sabe, eu tenho uma grande equipe de pessoas que estão pegando todas as milhares de mensagens que eu tenho, as colocando em podcasts e nos iPods e nos iPads e nos Wi-Fis e, sabe, todas essas coisas. Quero dizer, eu aposto que isso está deixando o diabo louco. E você também pode deixar o diabo louco se você parar de fazer o que todo mundo espera que você faça e começar a fazer aquilo que você realmente acredita que Deus quer que você faça. Vamos lá.
Tem alguém que eu usado bastante para dar esse passo de fé? Vamos lá, tem alguém que eu usado bastante para dar este passo de fé hoje e dizer, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer quando eu fizer isso, mas aqui estou eu. Eu vou abrir mão para que eu possa tomar posse. Pai, em nome de Jesus eu oro por cada pessoa que está aqui, para que elas sigam a liderança do Espírito Santo e que elas sejam guiadas por é algo que nós sabemos que Deus poderia facilmente fazer e ainda assim não entendemos por que Ele não está fazendo isso. E então eu quero perguntar se algum de vocês já fez essa pergunta, Deus, por que minha vitória está demorando tanto assim? Por que está demorando tanto para você responder às minhas orações? Eu quero te ensinar dentro do capítulo 8 de Deuteronômio, e este é um dos meus capítulos favoritos na Bíblia, isso porque Deus usou isso em um momento da minha vida, quando eu realmente precisava ter algum entendimento. Sabe, a confusão é muito desagradável. É como se você já estivesse em uma situação ruim, então quanto mais tenta entender, mais confuso fica. Mas se pudermos ter algum entendimento de Deus, se soubermos por que estamos esperando ou por que algo está demorando tanto, é muito mais fácil lidar com isso e assim eu espero que o capítulo 8 de Deuteronômio te ajude tanto quanto me ajudou. No verso 1 diz, tenham cuidado em seguir todos os mandamentos que eu estou lhes dando hoje, para que vocês possam viver e multiplicar e possam entrar e possuir a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados. Ok, a primeira coisa que eu quero dizer é que sempre que Deus te diz para fazer alguma coisa, e por favor ouça antes de seguirmos em frente, Ele está dizendo, tenha cuidado de fazer tudo o que eu disse para fazer, para que você possa viver, entrar e possuir as coisas que eu te prometi. Bem, qualquer coisa que Deus nos diga para fazer é sempre algo para o nosso benefício. Eu acho que a obediência a Deus seria mais fácil se realmente acreditássemos e entendêssemos que Deus não está nos dizendo para fazer as coisas só porque quer nos ver fazer algo que é difícil ou desistir de algo que é difícil de abrir mão, mas tudo que cada uma das coisas que Deus nos diz para fazermos ou não fazermos, em sua palavra, isto é algo que vai nos beneficiar. Eu quero que você note também que Ele quer que você tenha uma vida boa. Nós chamamos nosso programa de TV de Desfrutando a Vida Diária, porque é exatamente isso que Deus quer que você faça. Ele quer que você desfrute sua vida, que as suas necessidades sejam atendidas. Existe mais de 7.000 promessas na palavra de Deus e podemos chamá-las, todas as promessas aqui, de nossa terra prometida. Ele está falando com os israelitas aqui, que foram trazidos para fora do Egito. Eles eram escravos lá no Egito e talvez você tenha sido um escravo do pecado e recentemente nasceu de novo e agora você saiu de algo e você está se movendo em direção à promessa, mas está levando muito tempo para chegar lá. Bem, eles tinham saído das amarras da escravidão no Egito e Moisés estava levando eles para terra prometida, mas eles tiveram que passar por um lugar chamado deserto. Podemos chamar isso de período de espera, e eu sempre digo, o começo de algo é empolgante, o fim é sempre empolgante, mas, cara, o meio, às vezes o meio é um pouco difícil. E ele disse, eu vou levar vocês à terra prometida, mas eles levaram 40 anos para fazer uma viagem de 11 dias apenas. Quero que entenda isso, 40 anos para fazer uma viagem de 11 dias. E sabe, nós podemos rir disso, mas por quantos anos você tem lidado com o mesmo assunto mais e mais e mais uma vez? E continuamos achando que estamos esperando por Deus, mas talvez seja Deus que esteja te esperando. Talvez haja algumas coisas que Deus te diz para fazer ou não fazer, e você não está obedecendo a Ele. E você vai ver aqui que é isso que estava acontecendo com os israelitas. Ele disse, eu quero que vocês vivam, eu quero que vocês se multipliquem,
Deus quer que suas necessidades sejam supridas, que você tenha tudo o que precise, que seja o suficiente para ser uma bênção para os outros, para que vocês possam entrar e possuir a terra que o Senhor, seu Deus, prometeu dar a vocês. Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou até o fim no deserto nestes 40 anos, para humilhá-los e testá-los, para saber se vocês guardariam ou não seus mandamentos. Agora, isso também é muito importante. Sabe, é fácil fazer o que Deus te pede para fazer quando tudo está acontecendo do seu jeito. Quando tudo está indo bem e quando nos sentimos bem e temos dinheiro e nossas orações são respondidas rápido e ninguém está nos criticando ou nos julgando, nossos filhos não estão dando problemas. Dessa forma, não é tão difícil obedecer a Deus e passar tempo com Ele e amá-lo, mas quando as coisas ficam difíceis, é aí quando somos testados. Ele disse, eu te guiei da maneira que te guiei e, a propósito, isso não está neste capítulo, mas no outro capítulo diz que ele os levou para o caminho mais difícil, embora houvesse um caminho mais fácil, sabe? Então havia uma rota muito mais curta e mais fácil do Egito para a terra prometida, mas Deus os levou pelo caminho mais difícil e diz que ele fez isso porque eles não estavam prontos para a guerra. Eu quero explicar isso para você. Sabe, às vezes achamos que apenas ir e receber as promessas de Deus é muito fácil, vamos nos sentar sem fazer nada, Deus vai fazer tudo acontecer na nossa vida. Bem, a palavra possuir, ele disse ao povo para entrar e possuir a terra. Estamos falando de você possuir as promessas de Deus. E veja, essa palavra possuir na língua original é definida como, primeiro, ir e desapropriar os ocupantes atuais. Então, se você conhece a Bíblia ou se não conhece, eu vou explicar isso detalhadamente em cada um daqueles países em que eles entravam, que Deus estava dando para assumir e ocupar. Já havia pessoas vivendo lá e eram pessoas, mas eram, sabe, adoradores de ídolos, e eles tiveram que primeiro ir e fazer a guerra com eles e tirá-los da terra antes que pudessem ocupá-la. E às vezes também não estamos prontos para a guerra, nós só queremos que tudo seja fácil e não queremos ter problemas com coisa alguma. Então pensamos, cara, sabe, Deus diz que eu vou prosperar e Deus diz que eu vou ter sucesso e assim, só porque acredito, vai acontecer. Mas isso não é verdade, há coisas que Deus nos mostrará para fazer, que devem ser feitas para que tenhamos o que Deus quer que nós tenhamos, sabe? Agora, a nossa salvação é pela graça e somente pela graça. Não há nada que possamos fazer para ajudar Deus a nos salvar, é tudo obra dele. Mas as promessas de Deus são um pouco diferentes, as recompensas de Deus são um pouco diferentes. Elas ainda estão vindo de Deus, elas ainda são apenas pela graça de Deus, nós não as merecemos, mas como parceiros de Deus e temos que cooperar com Ele, quero fazer uma pergunta. Há alguma coisa agora em sua vida sobre a qual Deus tem lidado com você para fazer ou não fazer? E, se você fosse sincero comigo, você diria, eu não estou obedecendo o que Ele me disse. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas teria que dizer, sim, eu consigo pensar em uma ou mais coisas. E Ele disse, eu te trouxe até aqui para te humilhar. Agora, uma pessoa humilde sempre se apoia em Deus. Uma pessoa orgulhosa se apoia em si mesma. Uma pessoa orgulhosa tenta fazer tudo acontecer por sua própria conta. Mas uma pessoa humilde sabe que só Deus pode fazer o que precisa ser feito em sua vida. Então, é importante que entendamos que se quisermos andar em concordância com Deus, se quisermos ter a vitória mais rápido, nós temos que aprender sobre humildade. Isso é algo maravilhoso para se estudar, para te humilhar, para te testar. Sim, Deus vai nos testar. Tem vários lugares na Bíblia, no Antigo e Novo Testamento, onde se fala sobre como Deus nos testa, para ver se nós guardaremos os seus mandamentos ou não. Eu te guiei nestes 40 anos para humilhá-los e testá-los, a fim de saber o que estava em seus corações, se vocês guardariam ou não os meus mandamentos. Ele te humilhou fazendo com que tivessem fome e depois os alimentando com maná, que nem vocês nem seus antepassados conheciam,
para ensiná-los que nem só de pão vive o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Ok, isto é importante. Deus os alimentou de forma sobrenatural. Ele os alimentou com algo que ninguém tinha visto antes. Ele fazia chover do céu todas as manhãs, algo que chamavam de maná, que significava o que é isso? E era uma substância que acabou sendo uma espécie de pão para eles. Eles só podiam pegar o suficiente para um dia. Se pegassem mais do que isso, apodrecia e cheirava mal. Deus quer que confiemos nele um dia de cada vez. Ele nunca vai te dar um projeto da vida toda, te mostrando tudo que vai acontecer. Ele quer que você confie nele um dia de cada vez. Bem, a minha história sobre essas escrituras é que eu estava realmente crendo em Deus para o crescimento do meu ministério. Nós tínhamos um ministério muito pequeno e estávamos no rádio em alguns lugares, e isso foi provavelmente há uns 40 anos atrás, e eu queria tanto ministrar a palavra, sabe? Quando Deus te chama para fazer algo, você fica tão cheio que se apaixona por aquilo, e isso era exatamente o que eu queria. E um dia eu estava indo aos Correios, onde ficava a nossa caixa postal, para pegar as correspondências, e então eu já sabia que se não tivesse muita correspondência ou nenhuma correspondência, porque às vezes não tinha nenhuma, que eu ficaria para baixo, ficaria triste e eu ficaria muito mal, desapontada, desencorajada, deprimida e de mau humor o dia inteiro. Se a caixa de correio estivesse cheia de coisas boas, então eu ficaria feliz. Veja, minha fé não estava ligada em Deus, estava ligada na caixa postal. A minha alegria não estava ligada em Deus, estava ligada na minha caixa de correio. Deixe-me perguntar, no que sua fé está ligada? Talvez você queira uma promoção no trabalho e, se não conseguir, você ainda pode ser feliz e amar a Deus mesmo assim? Talvez você seja uma pessoa solteira, está querendo se casar, mas isso não está acontecendo, não acontece, não acontece. Bem, você consegue amar Deus independente de tudo isso? E ser paciente e esperar por Ele? Ele disse, eu te guiei estes 40 anos no deserto para humilhá-los e testá-los para ver se guardariam ou não os meus mandamentos. E eu amo esta parte onde ele disse, eu te alimentei com maná. Então, ele diz, eu estou fazendo isso para te ensinar que nem só de pão vive o homem. Eu ainda me lembro de onde eu estava sentada no meu carro quando eu estava a caminho da agência do correio naquele dia. Eu disse, Deus, por que está demorando tanto? Você já disse isso ao Senhor? Por que está demorando tanto? Eu disse, você poderia fazer o que eu estou te pedindo? Sem nenhum esforço, então por que está me fazendo esperar tanto tempo assim? E o Senhor falou ao meu coração, ele disse, Joyce, eu estou te ensinando que nem só de pão vive o homem. Bem, eu não sabia o que ele estava falando, eu não entendia nada. Então, alguns dias depois, Deus me levou a estas escrituras aqui. E, cara, eu tive uma revelação. Deus, Ele não quer que nós sejamos guiados por todas estas coisas que Ele faz por nós. Mas Ele quer que confiemos nele como nosso pão vivo. Noutras palavras, a nossa alegria não precisa estar ligada às coisas. E aquelas correspondências eram coisas porque eu precisava saber se as pessoas estavam me ouvindo, se elas gostavam de mim. Sabe, nós precisávamos das finanças para nos apoiar e eu não queria ter que confiar em Deus dia após dia pelo dinheiro que nós precisávamos. Eu queria ter um monte no banco e não ter que me preocupar. Deixe-me dizer algo, o homem, ele não vive de coisas. Não são as suas coisas, nem são as suas posses que te fazem feliz. Eu vou te dizer a verdade, isto pode ser difícil de se entender, mas Deus quer que você chegue ao ponto onde você realmente não queira mais nada, exceto Ele. Agora, não há nada de errado em querer as coisas, mas qualquer coisa que nós tenhamos. Se Deus não estiver junto disso, então, isso não poderá nos fazer felizes, nem nos trazer bem algum. Ele diz, suas roupas não se desgastaram e seus pés não incharam durante esses 40 anos. Agora, eu entendo isso também porque durante esse tempo eu tinha deixado meu emprego, sentia que Deus queria que eu saísse do emprego e fosse estudar, me preparando para este ministério que eu tinha no meu coração, do qual eu não tinha nenhuma prova de que realmente iria acontecer. Muitos de vocês têm promessas de Deus
Pode não ser para um ministério, mas há algo em seu coração que você acredita que Deus te prometeu, mas talvez ainda assim seja algo que nem faz sentido e é tão grande que você não enxerga como isso poderá acontecer. Bem, eu era a pessoa menos provável para estar no ministério. Eu não tinha os estudos, as mulheres não ministravam a palavra de Deus naquela época, sabe? Havia tantas razões para isso não funcionar, mas Deus colocou isso no meu coração e eu não conseguia me livrar disso. Eu queria tanto isso que eu não conseguia pensar em outra coisa. Bem, larguei meu emprego e, ao fazê-lo isso, deixou a mim e ao Dave uma posição onde todo mês precisávamos que $40 aparecessem milagrosamente para que pudéssemos pagar as contas. Isso se nós não tivéssemos nada extra de necessidade. Então, se tivéssemos que trocar os pneus do carro ou se algo extra acontecesse, a geladeira quebrasse, eu ficava toda chateada e preocupada e perturbada e, sabe, Deus, Ele sempre proveu para nós. Eu amo esta parte sobre eu te alimentei com maná que vocês não conheciam, suas roupas não se desgastaram e seus pés não incharam. Sabe, eu me lembro, talvez, de ter $5 e ir a uma venda de garagem procurando sapatos para os meus filhos e encontrar um novo par de tênis do tamanho certo para um dos meus filhos. Isto era realmente um milagre, isto era tão incrível. Eu olho para trás para a maneira como Deus cuidou de nós. E nós não tínhamos muitas coisas novas e havia muitas coisas que nós queríamos, mas não podíamos ter. Mas quer saber? Tínhamos tudo o que precisávamos. E deixe-me te perguntar hoje, você está infeliz só porque há algumas coisas que você quer e Deus está apenas suprindo suas necessidades? Você estaria disposto a passar por um tempo de escassez sem ter o que você quer e ainda ficar feliz mesmo que você não esteja recebendo algumas das coisas que você quer? Ele diz, saiba em seu coração que como um homem disciplina o seu filho, assim o seu Deus disciplina você. Ele os estava ensinando, os estava treinando. Observe os mandamentos do Senhor, seu Deus. Caminhe em obediência a Ele, reverencie a Ele. Pois o Senhor, seu Deus, não perca esta parte, pois o Senhor, seu Deus, está levando você para uma boa terra, uma terra com rios e fontes profundas, jorrando para os vales e colinas, uma terra com trigo e cevada, vinhas e figueiras, romãs, azeite e mel, e uma terra onde o pão não será escasso e você não vai ter falta de nada. Agora, talvez figueiras e trigo e cevada não sejam o que você quer, mas a promessa de Deus é que Ele vai tirá-lo da escravidão do Egito e vai levá-lo para a terra prometida, onde suas necessidades serão supridas e você ficará satisfeito, mesmo se não tiver tudo que você quer ter. Sabe, não são das coisas que precisamos, é de alegria, é de paz, é de sermos capazes de nos levantar todos os dias sem estarmos ansiosos por alguma coisa, sabe? Meu Deus, o contentamento é algo tão incrível. Apenas estar contente, pedir a Deus o que você quer, sabendo que na hora certa Ele vai dar aquilo que vai ser o melhor para você. E sabe, seria inteligente se você orasse, Deus, eu gostaria de ter isso ou aquilo no seu devido tempo e se for o certo para mim, mas se não for o certo para mim, então, por favor, não me dê isso, porque você não vai ficar feliz com nada que esteja fora da vontade de Deus. Eu vou levá-los para um lugar onde não terão falta de nada. Eu me pergunto se há alguém me ouvindo hoje que acredita que pode chegar a um ponto em sua vida em que você não terá falta de nada. A outra escritura diz, você não vai querer nada. Porque, sabe, é cansativo ficar sempre querendo todas essas coisas que você não está recebendo, vendo as outras pessoas tendo isso e ficar com ciúme delas. E como é maravilhoso chegar ao ponto onde você ama a Deus e confia tanto nele, que você diz, Deus, eu sei que você vai fazer a melhor coisa por mim. Posso nem sempre ter tudo o que eu quero, mas você está suprindo as minhas necessidades. Meus pés não estão inchados, minhas roupas não estão desgastadas. Sabe, eu não tinha muitas roupas novas, mas eu ficava bonita quando saía. Deus cuidou das roupas que eu tinha. Agora, isto aqui é algo importante. Verso 10. Depois de comerem e ficarem satisfeitos,
depois de receberem todas as coisas boas, depois de saírem do Egito, de terem atravessado o deserto, e aqui você aprende tantas lições no deserto, nesses lugares difíceis. Você deve se lembrar de que, antes de Jesus começar o seu ministério público, a Bíblia diz que o Espírito Santo levou ele para o deserto para ser tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites. Todos nós passamos por testes de campo. Todos nós passamos por coisas que são difíceis. Então eles fizeram tudo isso e ele diz: depois que vocês comerem e ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor seu Deus pelo bem que ele fez a vocês. Agora veja isso. E tenham cuidado para que vocês não se esqueçam do Senhor seu Deus, deixando de observar suas ordens, suas leis e seus decretos que estou lhes dando hoje. Caso contrário, quando comerem e ficarem satisfeitos, quando construírem casas finas e se instalarem, quando seus rebanhos e manadas se multiplicarem e sua prata e ouro aumentarem, e tudo que vocês tiverem for multiplicado, então vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus. Bem, quer saber? Agora o meu ministério é tão grande. Nós ministramos através da televisão em todo o mundo. E sabe, tudo está indo otimamente, está indo tudo bem, Deus está nos abençoando. Eu não poderia carregar tantos e-mails, precisaríamos de caminhão para isso. Todas aquelas coisas que eu queria. Posso dizer que hoje Deus me deu todas elas. E quer saber? Me levantei nesta manhã e a primeira coisa que eu fiz foi passar um tempo com Deus, buscando, estudando sua palavra. Assim como eu fazia quando eu estava desesperada. Às vezes, Deus precisa manter as pessoas desesperadas, porque só assim elas buscam a Ele. Deixe-me dizer, se você tiver um grande problema, você vai encontrar tempo para passar com Deus. É incrível o tempo que arrumamos para passar com Deus quando temos um grande problema na vida. E quantas vezes achamos que não temos tempo para passar com Deus quando não há nada que precisamos. Não busque a Deus só porque Ele tem algo que você precisa e quer, mas vá até Ele porque você não consegue viver sem Ele. É dele que você precisa e quer. E quando você tiver todas essas coisas, seu coração se torne orgulhoso e você se esqueça do Senhor, seu Deus. Os israelitas fizeram isso uma vez, e de novo, e de novo, e de novo. Sabe, você lê grandes porções do Antigo Testamento e eles obedeciam a Deus por um tempo, mas quando eram abençoados, eles desobedeciam a Deus e perdiam suas bênçãos. Então, eventualmente, voltavam, eles se arrependiam e, em seguida, eles obedeciam a Deus novamente, eles abençoavam novamente. Então, eles perdiam suas bênçãos porque se esqueciam de Deus. Não se esqueça de Deus quando conseguir o que você quer. Vamos, eu quero repetir isso. Não se esqueça de Deus quando você conseguir o que você quer. Mais uma vez. Não se esqueça de Deus quando você conseguir o que você quer. Talvez você esteja querendo uma promoção no trabalho e quando conseguir você vai ficar mais ocupado do que agora. Acho melhor você não ficar tão ocupado que não tenha tempo para Deus, porque se fizer isso, você pode acabar perdendo essa promoção. Então ele continua dizendo, ele te tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele te guiou pelo vasto e terrível deserto, naquela terra sem água com todos os seus inimigos ao redor de você. Ele tirou água da rocha. Ele te deu maná para comer no deserto, para te humilhar e te testar. Você diz, por que a minha vitória está demorando tanto assim? Bem, talvez Deus esteja humilhando você, testando você. Talvez haja áreas em sua vida que precisam ser endireitadas, que precisam serem mudadas, antes que você possa lidar apropriadamente com aquela bênção que você tanto quer. Sei que nós não gostamos de encarar as coisas, sabe? Gostamos de pensar, bem, isso é coisa do diabo, ele está bloqueando a minha bênção, ou a verdade vai te libertar, mas não é a verdade sobre outra pessoa que te libertará, é a verdade sobre você que vai deixá-lo livre. Ele disse, não diga para si mesmo, meu poder e a força das minhas mãos produziram essas riquezas para mim. Mas lembre-se do Senhor seu Deus, pois Ele é quem te dá a capacidade de produzir riquezas, confirmando assim a sua aliança. Se você se esquecer do Senhor seu Deus e seguir outros deuses e adorar e curvar-se a eles, eu testemunho contra você neste dia que certamente você será destruído. Esta é uma ótima mensagem, é uma grande verdade da palavra de Deus.
E me ajudou tanto quando eu li Deuteronômio e eu entendi que a minha vitória estava demorando tanto tempo porque havia coisas que Deus estava tentando trabalhar em mim. Eu não estava fazendo um bom trabalho em cooperar com Ele. Há várias coisas diferentes, coisas sobre atitudes. Então eu quero que você fique em paz e saiba que se você fizer o que Deus está pedindo para fazer, a sua vitória vai vir na hora certa. Sim, o seu Deus, pois Ele é quem te dá a capacidade de produzir riquezas, confirmando assim a sua aliança. Se você se esquecer do Senhor, seu Deus, e seguir outros deuses e adorar e curvar-se a eles, eu testemunho contra você neste dia que certamente você será destruído. Esta é uma ótima mensagem, é uma grande verdade da palavra de Deus. E me ajudou tanto quando eu li Deuteronômio e eu entendi que a minha vitória estava demorando tanto tempo porque havia coisas que Deus estava tentando trabalhar em mim. E eu não estava fazendo um bom trabalho em cooperar com Ele. Há várias coisas diferentes, coisas sobre atitudes. Então eu quero que você fique em paz e saiba que se você fizer o que Deus está pedindo para fazer, a sua vitória vai vir na hora certa.